Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trabalhar com vocês uma técnica de giz pastel, para a gente trabalhar assim as formas de utilização do giz pastel na obtenção de efeitos de degradê e texturas, tá bom? Na última semana eu não gravei vídeos porque eu estava fazendo as provas finais. Para quem não sabe, eu sou estudante de psicologia. E hoje estamos de volta, vamos produzir aí mais conteúdo e continuar com as nossas aulas. Vamos lá? Então eu vou utilizar aqui uma folha de papel A4 normal, tá? Papel sulfite. Vou utilizar também alguns gizes. Eu falei do giz pastel, mas eu vou utilizar aqui o giz pastel oleoso. E como ele é oleoso, às vezes fica assim dentro de uma caixinha, né? Pode ter assim interferência de sujeirinha de cor. Então eu limpo os meus gizes com um paninho. E aí eu vou pintar aqui com uma cor bem clara e brilhante. Com essa técnica eu preciso fazer isso, assim, começar utilizando cores bem claras e vivas na parte de baixo, né? Porque eu vou cobrir depois com uma outra cor mais escura por cima, para que depois eu possa raspar, fazendo alguns efeitos de textura. Nesse begezinho aqui, eu vou utilizar um efeito de tijolinho. Então, eu vou escolher aqui uma cor para pintar aqui por cima. O giz pastel oleoso, geralmente vem com esse papelzinho cobrindo, tá? Aqui eu tô utilizando a marca Pentel. E eu vou aqui cobrir novamente, deixando bem coberto, bem preenchido mesmo, toda essa área do meu quadradinho, do meu retângulo. O que você quiser fazer aí para testar, né, o material, você pode fazer. E agora eu peguei um palitinho de churrasco com uma ponta fina. Eu posso até apontar, né, pedir para um adulto para apontar esse palitinho assim com um estilete para ficar mais afiadinho se eu quiser. E aí eu vou fazer um efeito aqui de tijolos. Você imagina aplicando essa técnica num desenho em que você tenha uma casa, né? Você pode fazer a casa toda com tijolinhos, se você quiser trabalhar seu desenho com efeitos de giz pastel oleoso. É bem fácil de encontrar esses materiais numa papelaria, né? E tem uma diferença básica entre o giz pastel oleoso e o giz de cera. Como o próprio nome diz, o giz de cera é feito com cera, tá? E o giz pastel oleoso, por ser feito com óleo, ele tem essa propriedade de fazer com que as cores fiquem bem vivas, com que o giz deslize bem assim na minha superfície. Ele pode ser utilizado também em tela, não tem problema. E a gente pode fazer esses efeitos aqui, que no caso eu estou fazendo um efeito de textura, onde eu vou utilizar aqui agora um palitinho. Vou desenhar algumas flores. Olha só como a cor de fundo vai aparecendo para mim, né? Bem brilhante, bem radiante. Eu posso fazer elemento de mais destaque nessa textura, né? Como se eu estivesse fazendo aí um efeito de estamparia. Imagine eu aplicando isso num desenho em que tem uma roupa, né? De algum personagem. Então, é para isso que servem esses efeitos, né, de textura com giz pastel oleoso. Agora eu vou começar aqui um outro tipo de efeito com giz pastel oleoso. Vou fazer aqui um retângulo e vou começar agora pelo contrário. Eu vou começar pela cor escura para produzir aqui um efeito de degradê com giz de cera azul. Eu vou fazer como se fosse uma noite escura, com lua e estrelas.
Então eu começo fazendo bem forte aqui, pressionando, né, na hora de colorir, começando bem forte. E aos poucos, com o meu movimento, eu vou tirando um pouco o peso da mão sobre esse giz azul escuro. Depois eu vou acrescentar um giz mais claro, mas olha só, é importante que você possa, aí se você estiver me acompanhando, que você possa utilizar esse giz mais claro em cima, né, de toda a área, assim, da maior parte dessa área que você pintou de azul escuro, tá? E não se preocupe se não ficar um degradê perfeito, assim. A princípio, você vai só pegar esse giz, né, esse giz azul mais escuro, e você vai repetindo essa gradação tonal, assim. Você vai tirando um pouco o peso da sua mão sobre o giz, né? E vai fazendo esse efeito aí na medida em que você vai passando de uma tonalidade para outra. E aí agora você vai trabalhando com o azul claro, né? E da mesma forma, você pressiona bem o giz, tá? Tentando não deixar áreas brancas do papel. Pode gastar o giz à vontade. E aí você vai pegar uma outra cor, né? Você vai pressionar menos, assim, em uma determinada área e vai pegar uma outra cor para fazer essa mistura, né? Entre as duas cores aí que você tem. E novamente, se você observar que fica uma área assim de divisão entre uma tonalidade e outra, você vai lá e pega o outro giz, né, da outra cor que você quer, para reduzir um pouco essa área, né, de corte, assim, de limite entre uma cor e outra. E aí você vai trabalhando até fazer esse efeito de degradê, que na verdade é como se fosse esfumaçando assim essas tonalidades, né? De modo que não apareça essa divisão entre uma cor e outra. E aí aqui eu, né, finalizando aqui o meu degradê, eu quero fazer aqui uns efeitos e vou pegar novamente esse palitinho. Vou fazer aqui uma lua, por exemplo. E aí eu vou descolorir, né? Colorir descolorindo. Nesse caso aqui, como eu não tenho uma cor clara por baixo, né? Vai aparecer mesmo o fundo, né? Que é a cor do meu papel. Então aqui agora eu vou fazer só algumas estrelas para acompanhar essa lua e dar esse efeito de lua, estrelas e uma noite começando a surgir no céu. Eu posso utilizar também, pessoal, uma caneta Posca para fazer assim algumas estrelas menores, outras estrelas maiores. A caneta Posca que eu estou utilizando, ela é branca, então é bem legal para fazer esses efeitos de estrelas, de pontos, né, no céu. Ela é uma canetinha branca que você pode pintar sobre superfícies coloridas. Não é legal? E você pode depois recortar esse quadradinho, né? Usar num cartão, usar num desenho como se fosse uma janela, por exemplo. São várias possibilidades.
O objetivo desse vídeo é mais ensinar a técnica de uso do giz pastel oleoso. Então aqui a segunda técnica. Então aqui, pessoal, estão outras possibilidades que você pode explorar, né? Fazendo folhas, fazendo efeitos de madeira, como se fosse aqui um cesto, textura, se você quiser fazer uma roupa de um personagem, outros efeitos de degradê, usando como se fosse um pôr do sol também, né? Então, são muitas possibilidades para você utilizar aí nos seus desenhos. Então, o giz que eu recomendo é o giz Pentel. E é isso. Se você gostou, comenta, compartilhe com seus amigos. Então, ficamos por aqui. E até o próximo vídeo com muito mais criatividade para vocês. Até lá!